Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Iniciamos mais um trimestre e com ele o grande desafio de sermos transformados juntamente com cada um de vocês através do ensino das Sagradas Escrituras. Nosso objetivo é sermos transformados à medida de Cristo. O assunto desse trimestre é a carta aos Efésios. Nela, estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de toda a igreja. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia, mas, antes de tudo, é nosso companheiro no ministério docente. A lição 1 traz o título de Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo está na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, que nos diz: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Com o fim de resumir a lição como um todo, a verdade prática nos ensina que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios 1, 1 e 2 e também em Atos 19, versos 1 a 7. Primeiro leiamos Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, temos o texto em Atos, capítulo 19, versos 1 a 7. Que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Queremos que você tenha em mente que o objetivo dessa aula é mostrar o propósito divino da Epístola aos Efésios. Nesse sentido, pretendemos apresentar a autoria e a data da epístola, depois identificar para quem ela foi dirigida e também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Desde já, você precisa guardar no seu coração que a compreensão do propósito que levou Paulo a redigir essa epístola é a chave para a correta interpretação dela. Nessa primeira lição, temos por objetivo apresentar a Epístola aos Efésios de forma panorâmica. Para ajudá-lo no estudo desse trimestre, você deve fazer uso de um bom comentário bíblico ou de uma boa introdução ao Novo Testamento. Nós temos, então, na nossa casa publicadora, bons auxílios, começando pela Bíblia de Estudo Pentecostal. Temos também um comentário bíblico de Efésios, de autoria do pastor
Elianai Cabral. A cada publicador ainda tem o comentário Beacon, que no seu volume 9 traz um comentário detalhado da Epístola aos Efésios. E, é claro, o Livro do Trimestre, também de autoria do pastor Douglas Batista, A Igreja Eleita, que vai trazer aí subsídios, complementares ao longo dessas 13 lições. Que o Senhor ilumine o seu ministério, o seu serviço a Cristo e lhe use com graça e sabedoria na evangelização dos perdidos e na edificação da noiva do Cordeiro. Passemos assim ao nosso estudo de hoje. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e também a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja, o corpo de Cristo, é revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição inicial, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da nossa epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar a uma ininterrupta adoração a Deus e, ao consequente, aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Nós não queremos apenas acumular conhecimento, nós queremos ser transformados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu desejo que você leve no seu coração essa verdade. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. Esse é o ponto central de nosso estudo de hoje. O primeiro tópico de nossa aula trata da autoria e da data. Iniciemos com a autoria. Conforme o costume utilizado na redação das cartas na Antiguidade, no tempo do apóstolo Paulo, o autor inicia a carta declarando sua identidade. No versículo 1 você pode ler: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A fórmula introdutória básica nas cartas da Antiguidade é remetente, destinatário e saudação. Aqui já temos então o remetente, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando olhamos para a sua história, registrada no livro de Atos, aprendemos que ele se chamava Saulo. Este era o seu nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em Atos 13, a seguir, ele passa a ser chamado de Paulo. Em hebraico, o nome Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, ou seja, a tribo de Benjamim, conforme nós podemos ler na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 5. Já o nome Paulo é latino e significa pequeno. Este era o seu nome romano. O ponto 2 do nosso primeiro tópico trata da assinatura apostólica. Uma rápida folheada no Corpus Paulinum, o conjunto de todas as cartas paulinas, nos mostra que, nas suas 13 cartas, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Provavelmente, o apóstolo considerasse o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Na sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, verso de número 13, nós podemos ler que ele assim se identifica. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva já no primeiro versículo da epístola, onde ele registra que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, não foi escolhido por homens, como ele já havia se apresentado, inclusive, às igrejas da Galácia em outra de suas epístolas. Outro fator importante a ser considerado no estudo deste texto canônico é que ele faz parte de um conjunto chamado Epístolas da Prisão. Significa dizer que a epístola foi escrita
no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, capital do Império Romano. No capítulo 3, verso 1 desta epístola aos Efésios, ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. E no capítulo 4, versículo 1, como o preso do Senhor. Além disso, quando chegamos no capítulo 6, verso 20, ele se autodenomina o embaixador em cadeias, ou seja, um embaixador algemado. Tudo isso indica que se trata de uma de suas epístolas enviadas do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Para concluir esse primeiro tópico, resta-nos ainda saber a data em que a nossa epístola foi redigida. De acordo com o livro de Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar inúmeras igrejas na região do Mar Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme lemos em Atos 28, 30 a 31, que traz o seguinte registro: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Isto deve ter ocorrido entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data mais provável para a redação da Epístola aos Efésios deve ser situada por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico, companheiro de Paulo, como seu portador, conforme você pode ler em Efésios 6, 21. Com isso, nós terminamos o primeiro tópico, que pode ser resumido assim. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Antes de passarmos para o segundo tópico, julgamos importante apresentar uma sugestão de esboço para essa epístola. Usaremos aqui uma divisão em apenas 2 partes. Basicamente, a primeira parte nos apresenta gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Podemos ler no capítulos 1 a 3. Já a parte 2 nos traz diversas instruções práticas para a igreja e, consequentemente, para os crentes. Ou seja, capítulos 4 a 6 da nossa carta. Agora, então, já podemos passar para o segundo tópico de nossa aula, que tem por objetivo conhecer quem são os destinatários. O primeiro ponto de nosso segundo tópico nos ensina sobre a cidade de Éfeso. Originalmente uma colônia grega, Éfeso se tornou a capital da província romana da Ásia Menor, atual Turquia, e um porto comercial ativo. Trata-se de uma cidade muito antiga que se tornou num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Éfeso era considerada uma metrópole e, na época, contava com cerca de 500 mil habitantes. A cidade, então, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde se davam as lutas entre animais selvagens e, inclusive, lutas entre homens e animais. Era também a sede do culto à deusa Diana, ou Ártemis, cujo templo, depois de ter sido destruído em meados do século IV a.C., foi pouco a pouco reedificado até tornar-se uma das 7 maravilhas do mundo. Paulo pregou às grandes multidões nesta cidade. O sucesso da missão de Paulo nessa cidade tinha ameaçado de tal maneira a venda de modelos em prata do templo de Diana que os ourives procuraram um alvoroço público de protesto. Os artesãos se queixavam de que ele havia influenciado grande número de pessoas em Éfeso e em praticamente
toda a província da Ásia Menor. Este episódio está registrado em Atos, capítulo 19, no verso 26. O segundo ponto desse tópico fala sobre a religiosidade em Éfeso. Como vimos, a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. Dessa forma, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual os seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Vejamos isto em Atos, capítulo 19, versos 27 a 29. Diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Muito bem, depois de tratarmos então das questões literárias, vejamos as questões históricas. Queremos responder à seguinte pergunta: como foi que surgiu a igreja em Éfeso? Vejamos então a igreja de Éfeso. Bom, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante um período aproximado de 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Lemos esse texto no início da aula. Está lá em Atos 19, versos 5 a 7. Em seguida, Paulo teve a oportunidade de evangelizar os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Lemos isso em Atos 19, verso 9. Na cidade de Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Aqui cabe um alerta: as experiências dos personagens bíblicos nem sempre servem para formular doutrinas bíblicas. Depois de Paulo, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Dentre eles, nós podemos mencionar Apolo, Priscila, Áquila e Timóteo, que foi, inclusive, designado para pastorear essa cidade. Lemos isso na primeira carta de Paulo a Timóteo. Segundo Irineu, que deve ter morrido ali por volta do ano 202 depois de Cristo, e que foi bispo grego do primeiro, segundo século, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Para concluir esse segundo tópico, consideremos a saudação epistolar. A saudação em Efésios é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos considerar esses 3 termos. Em primeiro lugar, eles são santos, chamados assim por terem sido separados para pertencer a Deus, separados para o serviço no reino. Então não são simplesmente separados do mundo, mas separados para o serviço do reino. A santidade se manifesta no serviço e não no isolamento. Em segundo lugar, também são fiéis. O adjetivo grego pode ter um significado ativo, ou seja, confiando,
tendo fé, ou um significado passivo, fidedigno ou sendo fiel. E de fato é difícil imaginar um discípulo autêntico que não seja fidedigno ou digno de confiança, que não tenha aprendido a ser assim com a pessoa em quem ele colocou a sua confiança, ou seja, em Cristo Jesus. Esse é o terceiro tema, fiéis que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo e, portanto, com o povo de Cristo, como os ramos com a videira e os membros com o corpo. É impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com a cabeça e também com os membros. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Capítulo 1, verso 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, ou seja, não judeus, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, como vimos, que era a metrópole mais importante daquela região. Com isso, concluímos o nosso segundo tópico, que pode ser sintetizado da seguinte maneira: a epístola é uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia Menor, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Ok, já abordamos a autoria, a data e os destinatários da nossa epístola. Agora, com o intuito de compreendermos melhor o texto, precisamos responder a mais uma pergunta. Qual é o propósito e a mensagem da epístola aos Efésios? Ou dito de outra maneira, por que Paulo escreveu essa epístola? Qual foi o seu objetivo? Iniciemos então com o propósito. A maioria das cartas do apóstolo são moldadas pelas circunstâncias de seus destinatários. Aparentemente, a epístola aos Efésios não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não é por acaso que Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Vejamos aqui na nossa epístola aos Efésios, no capítulo 1, versos 20 a 22, onde Paulo diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, podemos perceber aqui um tipo de ênfase. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. O capítulo 2 começa com essa expressão: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Destacamos também uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção oferecida em Cristo para ambos os povos. Sob essas premissas, então, nós podemos considerar que uma das intenções do apóstolo era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Dessa forma, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre
a igreja, o corpo de Cristo. Já vimos o propósito. Qual é a mensagem que temos diante de nós? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, a cabeça. Vários textos nos mostram esta ênfase. E, em segundo lugar, a igreja como corpo de Cristo. Assim, nós podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Capítulo 1, versos 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Capítulo 2, 16. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Capítulo 3, 5. Em quinto lugar, um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Em sexto, ainda temos que a temática sobre os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo também faz parte da carta aos Efésios. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. O que Deus fez, a epístola nos apresenta em verbos no indicativo. O que ele espera de nós, a epístola apresenta em verbos no imperativo. Não deixamos de mencionar ainda, é importante ressaltar, a questão do Espírito Santo na carta aos Efésios, porque devemos levar aqui uma questão de um fragmento textual muito importante, que ele trata da questão do Espírito, ou seja, do poder do Espírito Santo na igreja. Além disso, a epístola transborda ensinamentos sobre o ministério do Espírito Santo. Embora os temas mais importantes sejam Cristo, a igreja e o plano eterno de Deus para a redenção, é o Espírito Santo e o seu papel em relação ao crente e à igreja, como presença poderosa de Deus, que faz de nós o povo de Deus e corpo de Cristo na terra. Gordon Fee, um dos melhores teólogos pentecostais da atualidade, faz o seguinte comentário: existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal, e são raros os aspectos sobre o papel do Espírito que não tenham sido mencionados nessa carta. É em Efésios que o Espírito Santo é descrito como a marca ou o selo da propriedade de Deus, capítulo 1, verso 13. Também é o Espírito que capacita o crente a ter intimidade com o Pai. Ele é o revelador do ministério de Cristo e a pessoa que fortalece os crentes em seu íntimo. Antes de nós irmos para a conclusão da lição de hoje, podemos então sintetizar o terceiro tópico com a seguinte afirmação: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, seu corpo. Chegamos então ao final da lição, vamos concluir a nossa aula de hoje. Paulo escreve uma epístola à igreja que plantou na cidade de Éfeso. O livro de Atos, no seu capítulo 19, versos 27 a 29, nos conta que a maior fonte de renda dessa cidade, quando o apóstolo ali chegou, era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Anos mais tarde, quando Paulo estava preso em Roma, ele envia o texto que chegou até nós e que será objeto de reflexão ao longo de 13 lições, começando por essa. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã.
Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Com o intuito de fazermos uma hermenêutica correta, devemos manter em mente as intenções do apóstolo ao redigir essa epístola. Podemos considerar que uma das intenções de Paulo era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Ao longo desse trimestre, veremos que o ponto central da carta é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar a sua nova sociedade no meio da velha sociedade. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos do que a nova sociedade de Deus, a nova humanidade que Ele está criando e que inclui judeus e gentios em pé de igualdade. Somos a família de Deus, o Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, e o templo do Espírito Santo. Portanto, devemos mostrar de modo claro e visível, mediante a nossa vida, a realidade dessa obra que Deus tem feito. Primeiro, pela unidade e diversidade da nossa vida em comum. Em segundo lugar, pela pureza e pelo amor em nosso comportamento cotidiano. Em terceiro lugar, pela mútua submissão e por um relacionamento amoroso no lar. Finalmente, por nossa estabilidade na luta contra as potestades e os poderes do mal. A carta inteira é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência disso. Em Jesus Cristo, Deus está recriando homens e mulheres para as boas obras, formando uma nova humanidade única no lugar da divisão desastrosa entre judeus e gentios, e nos recriando na sua própria imagem, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Desejamos a todos um trimestre maravilhoso, magnífico, de bons estudos, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.